Vamos para a aula de Teoria de Desenvolvimento Motor. É uma aula bem aguardada, era melhor se fosse em sala de aula para tirar as dúvidas diretamente, mas vamos seguindo a teoria que nós temos hoje. É uma ideia que se tem a partir de um grande desenvolvimento lá surgido na década de 40. Na década de 40 e 50 a ideia era que fosse biológico, ou seja, todas as pessoas sabiam de uma hora para outra caminhar, ou seja, era no corpo, está no DNA do ser humano ou qualquer outro animal. Eles entendiam justamente isso. Nascia com a pessoa, todos tinham aquela capacidade. Quem não conseguia isso é porque tinha um problema genético. Então, foi por muito tempo o lado biológico. Já na década de 60, além de ser biológico, o lado ecológico, o lado que tinha a ver com o ambiente, que vem com o tipo de vida, com o tipo de alimentação. Então, por isso que é ecológico. Na década de 70, onde os estudos realmente ficaram muito mais cientificados, né, eles já tiveram outras abordagens. Uma que eu chamo a atenção é o de Skinner, que é o estímulo-resposta. É tipo aquele que bate no joelho, e faz uma elevação, bate na patela, faz uma elevação da perna, e aí que entra o lado de tarefa, exclusivamente, né? Então, exclusivamente não, quer dizer que mais o biológico e tarefa, ou seja, vai depender da execução. Então, lado biológico e a parte da tarefa. Já na década de 80, que modificou bastante a ideia sobre o comportamento motor. Se antes era aprendizagem motor, eu não conseguia entender se era só desenvolvimento, só aprendizagem. Então eles começaram a chamar, na década de 80, a partir da abordagem de sistemas dinâmicos, em comportamento motor, que não é só uma questão de querer treinar aquilo. A resposta de cada um ao tipo de movimento depende de muitas coisas, que eu já vou explicar, que é a estrutura do organismo, o ambiente, que tipo de tarefa. Então, essa abordagem foi importante. No final da década de 80 para a década de 90, McGill, ele é um dos autores mais importantes estudados a partir de 2000, que é o processamento de informação, que vocês leram uma parte, uma tarefa que vocês tinham que fazer durante agora esse período, semana passada, sobre um texto que eu deixei para vocês, que é o processamento de informação, né? Que é base biológica, ecológica, mas precisa de estímulo, de resposta, o processamento central e a decisão da resposta que é tomada a partir do que? A partir das suas experiências anteriores. Então ele faz uma complexidade para entender o comportamento motor, certo? E aí é importante destacar, no texto foi colocado, que depende da atenção, ninguém aprende sem atenção, a memória quem relaciona aquilo, ou seja, aquilo que eu tenho como aprendizagem, aprendizagem é deslocamento ou o acréscimo de algo. Então, a memória é importantíssima e isso tem tudo a ver também com ansiedade, né? Aquela pessoa que é hiperativa, tem ansiedade muito grande, não consegue aprender, não consegue desenvolver ou de forma não completa. E isso vai dar problemas, né? Então, quem tem problemas de aprendizado ou até de ansiedade é chamado de hiperativo nas crianças. Vou chamar para vocês é o princípio de sistemas dinâmicos. Só para que entendam que a partir dele vão surgir a teoria de Galarrui, no qual eu vou me debruçar mais tempo. Ele tem três princípios. O primeiro princípio é que cada corpo tem sua própria estrutura. Eu, com meu 1,90 m, eu tenho uma estrutura biomecânica diferente. Minha musculatura é diferente, meu gasto energético é diferente e a estrutura cerebral, pelas minhas informações que eu tive ao longo da minha vida, vai ser diferente. Né? Quanto menor o corpo, maior o centro de gravidade, maior equilíbrio. Por isso, viu, os baixinhos também têm as suas grandes possibilidades com isso. Né? Quanto maior, maior articulação, e aí a questão vai abrir uma porta, a maçaneta da porta, e aí quanto maior o cabo, menor força eu faço na ponta, e maior força justamente onde está no trinque. Quanto mais afastado, menor força. E isso também vai dar uma ação de velocidade no segmento quando for arremessar. Então, quem é maior tem maior vantagem, a princípio, para arremessar coisas, pegar várias coisas. Depende também da natureza do ambiente, né? Se é calor, se é frio, se estou em cima de uma montanha, o ar é rarefeito, essas coisas.
tudo envolve, né? E também qual é o tipo de tarefa. Então isso mais ou menos é parecido com o que nós vimos primeiramente lá em sala de aula, né? O lado do indivíduo, né? O lado do ambiente e o lado da tarefa em si. O segundo princípio relacionado agora é sobre o organismo completo, ou seja, uma coisa depende da outra. Não adianta eu ter todo o lado biológico, neurológico, muscular, se meu osso está quebrado. Não vou conseguir caminhar. Então, ou seja, todo o sistema ele tem que estar articulado para uma única coisa. Então, eu vou treinar com todas as possibilidades possíveis desde o começo. E se tiver alguma coisa dessa não funcionando, essa vai ser o limitante do meu movimento, né? Vai ser problema. A natureza que está correndo as coisas, a diferença que vai ter em velocidade, trotar e caminhar. Né? Tu está caminhando normal, só que o momento que tu vai começar a correr, tua musculatura vai ser colocada, teu centro de gravidade vai ser diferente, porque tu vai demandar de um novo coisa. Aí precisa de que uma adaptação. Essa adaptação é chamada graus de liberdade, é uma teoria que é a dos graus de liberdade, é justamente isso. Se eu aprendo a arremessar desta forma, assim, ó, vamos ver aqui assim, só assim. Se eu tiver que arremessar um pouco mais para cima, no meu eixo aqui, eu vou ter que me adaptar. Já tem um programa para esse arremesso, só que eu vou adaptar. Isso são graus de liberdade, certo? Então esse é o princípio, são os 3 princípios dos sistemas dinâmicos, ou abordagem dos sistemas dinâmicos, para ter esse conhecimento e trazer, né, de todo esse conhecimento a teoria de David Gallagher, que é um americano extremamente estudioso. Hoje são os grandes livros são dele e é o cara mais citado na internet em termos de desenvolvimento motor e aprendizagem motor. Então, eu vou trazer a partir da teoria da ampulheta. A ampulheta joguinhos e brincadeiras. Essa é uma ampulheta que está rolando aí. E como nós vimos em sala de aula, tem 3 fatores. Os fatores individuais, que são os biológicos, os fatores ambientais do ambiente, e aqui esses fatores não aparecem aqui embaixo, mas os fatores da atividade que está sendo exercida. O que vem com isso? O ganho dessa areia que vai vir aqui embaixo vai ocorrer se o meu lado biológico dar ok para fazer atividades, eu for amadurecendo, e se eu for tendo estímulos ambientais, né? Ou seja, só vou ter um controle ou competência da minha ação motora quando a minha areia estiver aumentando e crescendo. Mas como é que ele fez? Como é que fez o pensamento dessa teoria no qual nós vamos nos abordar? Pegando então, ficamos aqui em 4 fases, né? Aqui são idades relativas, que óbvio depende de cada um. Então por isso que é relativa, vai depender do treinamento, vai dependendo do estímulo que a pessoa tiver, até porque o lado biológico nós já vimos em sala de aula que uns começam a amadurecer antes que outros, então a idade é só aproximada, certo? E aqui são os estágios, então fases e estágios, isso que a gente vai ver. Reflexiva para a pessoa entender, para não ter problema. A diferença entre reflexo e tempo de reação, certo? Reflexo, eu não tenho controle. Não tenho controle. Ele é involuntário. E todos os meus movimentos, desde o período fetal até a lado amadurecido após o nascimento, geralmente 3, 4 meses, eles são involuntários, sem controle. Mesma coisa se tu levasse um susto, alguma coisa que tu faz uma ação, é sem controle. Isso porque ainda nós não estamos amadurecidos. Toda a região céfalo-caudal, que vem a medula, vem cerebelo, o mesencéfalo não está completamente amadurecida. Nós temos sim, dentro do cerebelo, para sobrevivência, programas de movimento, né? Só que ainda não está bem definido. Isso vai ocorrer a partir do 3º e 4º mês, começa a ter um bom desenvolvimento.
né? Porque ali, inclusive, só para ter um exemplo, é a questão do equilíbrio corporal. A criança não nasce com equilíbrio, inclusive a cabecinha pesa e a criança começa a cair. E ele, à medida que vai caindo, que o sistema vai dando posições e a criança vai começar a entender o que está acontecendo. Ou seja, vai equilibrar, vai desequilibrar e o corpo vai dando informações para ela até eu conseguir equilibrar. E aí sim, a primeira coisa básica, antes de mais nada, sempre é o equilíbrio. Para caminhar, eu preciso me equilibrar primeiro. Para fazer um arremesso, eu preciso equilibrar primeiro. Então, é uma base que vem do cerebelo, justamente por isso. Agora, tempo de reação é uma coisa que eu já aprendi. Eu estou trabalhando a ação e a reação. Ou seja, um goleiro, quando vai defender uma bola, ele não defende por reflexo, como os narradores falam, defende por tempo de reação. Ele treinou e, para aquela ação, que aquele chute, aquele estímulo visual ele está tendo uma reação. E isso está na cabeça. Ele já aprendeu só rapidamente que ele utilizou. Por isso que é tempo de reação. É só para não confundir reflexo com tempo de reação. E nós nascemos sem nenhuma atividade aprendida. Por isso que nós não executamos nada. Só reflexo puro. Como eu disse, vai da formação lá, mais ou menos o quarto mês, porque justamente o cérebro, algumas conexões com medula, chega nas mãos e os pés, certo? E aí começa a ter espasmos. Esses espasmos são um reflexo justamente para treinar o sistema para o que está acontecendo. E aí é importante, quando é reflexivo, tanto a questão do estímulo como a restrição para o aprendizado é biológica. Uma criança que é imatura cerebralmente, ela não consegue aprender. Exemplo é a mamãe, o papai, quando a criança nasce, 3, 4, 5 meses, fala papai, fala mamãe. Ah, mamãe, ó vovô, ó vovó. A criança não vai conseguir falar, porque ainda não amadureceu, principalmente o centro de memórias, etc. Voltar no mesencéfalo e a parte dos córtex não estão bem desenvolvidas. Então não vai conseguir, né? Então por isso que é uma restrição biológica. A primeira chama-se codificação, porque a criança nasce, começa a ter todo tipo de informação. É a luz, alguém tocando nela, é a voz da mãe, a vovó chamando. Ela pega um objeto, encosta no objeto, ela vai tendo todos esses estímulos sensoriais. A questão da visão, nós discutimos até em sala de aula, ela vai levar um tempo ainda para se adaptar, porque isso é neurológico, os olhos, eles são refletem, ou seja, vem a luz, vai passar, né, pelo músculo óptico, vai até uma parte do cérebro e assim lá tem neurônios que vão captar e até eles se adaptarem para levar a imagem, porque a visão está no cérebro assim como qualquer outra ação. É muito rápido o que ele está enxergando, porque ele realmente vendo, né, que é através do cérebro. Então, codificação. A criança começa a receber todos os tipos de estímulos. É bem sensorial. À medida que vai se repetindo alguns estímulos e o cérebro vai amadurecendo, lá por volta do terceiro, quarto mês, ele vai lembrando de coisas. O que é o lembrar? O que é? Porque vai repetindo a voz da mãe, tipo de coisa. Então ele vai decodificar. Essa representação tem em reconhecer, perceber a fala da mãe, perceber que é a hora de amamentar, essas coisas todas, é decodificar as informações. Anteriormente, código, estou recebendo. Pode receber de vários tipos de código, mas eu não consigo decodificar isso. À medida que as coisas vão repetindo e o cérebro vai amadurecendo, algumas coisas já começam a decodificar, começam a perceber. Tranquilo? Essa ação de codificação e decodificação vai depender do quê? De novo, lado biológico. As partes. Só para ver como a gente nos comportamos, nós nascemos com vários tipos. Alguns médicos definem em 9 reflexos, mas a OMS ela coloca 7 iniciais e 4 que a população possui.
Vou mostrar um que é um comum para nós, mas se nós olharmos, a criança ela está reflexo para caminhar, chama-se reflexo de marcha. Ela não sabe o que está acontecendo, não é consciente isso, mas quando se coloca no chão, começa a ter aquela ação ali, ó. Está onde? Está em algum programa dentro do cerebelo, né, que é estimulada quando ela coloca o pé no chão, sem controle. Maluquice isso, né? Mas seguindo então. Tá? Bom, após o lado reflexivo, que é sem controle, vem o lado rudimentar, ou seja, fase rudimentar. Como o próprio nome está falando, rudimentar é uma coisa rústica, uma coisa grosseira, aí não está inacabado ainda. E ele passa também com dois estágios, assim como a fase reflexiva tem codificação e decodificação, agora no rudimentar também tem dois estágios. O primeiro é inibição de reflexo. Por quê? Reflexo é um programa praticamente pronto para a sobrevivência, nível cerebelar. Mas à medida que o cérebro vai desenvolvendo, vai amadurecendo, outras áreas vão tornando ativos. E por isso, para eu ter um maior controle, ser ativados o mesencéfalo e aí algumas partes ainda do córtex motor, eu preciso cortar aquele programa. Por isso que é inibição de reflexo. Para eu criar um outro sistema, outro caminho, onde vai percorrer o pé, a mão, até chegar ao cérebro, eu tenho que cortar aquele caminho, senão para tudo no cerebelo, certo? Então, inibição de reflexo. Óbvio que desde o nascimento, quando recebe estímulos, mas a partir do terceiro, quarto mês, ele é mais sentido porque a criança começa a perceber coisas, porque vai amadurecendo o cérebro. Né? Então o mesencéfalo está mais maduro, depois o diencéfalo, começa essa troca, né, que eu disse, do caminho cerebelar para um nível mais do córtex. E isso é uma coisa importante que começa a formar um caminho neural entre a parte muscular, medula, cerebelo, tálamo, para chegar no córtex. Qualquer ação que eu faço no meu braço, eu estou levantando aqui, o comando está aqui no córtex. Antes era cerebelo. Então eu tenho que quebrar esse programa cerebelar para eu conseguir criar um caminho nível cortical. Tranquilos? Né? Quando o bebê pega um objeto, não mexe só a mão, ele vai mexer o braço todo. Por quê? Porque ele não sabe distinguir ainda qual é o músculo a ser ativado. Como é que acontece? Porque eu tenho pré-controle. Então, assim, se antes eu tinha reflexo, eu tenho que inibir o reflexo, tentar formar caminho novo, tentar formar esse caminho novo, chama-se pré-controle, certo? O pré-controle, lembro de aferente e eferente, então lá na fase sensorial, para levar a informação é aferente, vai passar medula, vai passar cerebelo, chega no tálamo, até o nível cortical, vou criando esse caminho lá no final para formar o engrama motor. Então, na formação desse caminho ele não está completo ainda, por isso que é fase rudimentar, não tem controle. Eu gasto muita energia e não tem algo definido. Nesse estágio pré-controle é fácil para quem nunca andou de patins ou tiver que colocar o salto pela primeira vez, ou pegar uma raquete de tênis. Quando eu pego uma raquete de tênis pela primeira vez e eu vou fazer o primeiro movimento, eu vou ficar todo duro. Ou seja, eu não vou conseguir bater adequadamente na bola. Eu fico duro. Eu seguro, gasto muita energia. Por que isso acontece? Porque o meu cérebro, o meu córtex, na hora da decisão de qual movimento que eu tenho que fazer,
fazer um slash, ele tem que passar informação para mexer lá no músculo, saber qual é o músculo para fazer aquele movimento. Como ainda não está amadurecido, não está formado o caminho neural para saber qual dos músculos, eu mando uma informação para todo o braço, tanto para o agonista como o antagonista. E o que acontece? Quando o agonista e o antagonista fazem o trabalho ao mesmo tempo, eu travo. E é o que acontece. Quando eu vou andar de patins pela primeira vez, eu não tenho aquela experiência daquele tipo de equilíbrio. E aí meu organismo não sabe o que fazer. Manda energia para fazer o movimento, mas qual é o músculo? Aonde que eu tenho que determinar? Que forma eu tenho que fazer? Aí a energia vai para vários músculos e eu travo. E eu não consigo. Mas à medida que eu vou treinando, os aferentes vão dando informação, feedback da ação efetora. E aí vai se vendo qual é o músculo que realmente está fazendo aquele movimento. E aí vai descartando aquele onde não é estimulado, onde não acontece esse feedback. Então aí, à medida do treinamento, da repetição, eu vou formando esse caminho neural para qual músculo, que tipo de força, né, e criando lá o engrama motor. Então nessa fase de pré-controle, eu recém estou definindo qual é a energia, qual é o tipo de movimento que eu estou fazendo, certo? Não formei engrama motor ainda, mas estou já um caminho já formado, vou dizer, está se formando esse caminho. Mostrar um vídeo de uma caminhada. Ó, a criança está aprendendo, ó, vai desequilibrar. Isso, mas vai chegando perto. Isso. Olha só. Ó. Tá tentando. As informações Que tapete, Guto. por isso que é rudimentar. Vem cá, mamãe. Se ele tivesse o controle, mesmo desengonçado, mas conseguisse caminhar, ele seria já fundamental. Vem, mamãe, vem buscar, mamãe. Vem. Ó, os braços para aquele tipo de movimento já está adequado. As tuas pernas, ó lá. Ó. O organismo não tem controle motor ainda, certo? Quem vai andar de sapato alto? Tá bem, sapato alto. E vai pela primeira vez, vai ficar todo desengonçado. Por quê? Porque o organismo não está acostumado com aquele tipo de movimento. Isso é importante porque para cada movimento eu preciso formar um novo engrama. Eu tenho que me adaptar para chegar lá. Então vamos lá. Ela tá botando. Tira a meia. De meia. Aquela pessoa que não sabe andar. Tira a meia que aí vai. E ainda. Enfiou nada. Me ajuda a levantar. Muda todo o esquema corporal do organismo, né? Lembra que estamos Tentando aprendendo a andar de salto. Ela não se adaptou ainda, ó. Ela precisa de muito treinamento, muita repetição para o organismo Gemessão. estudar. Vai cair. Ó, olha só. Que classe. Olá, tudo bem, querida? Até fazendo pose. Dá um desfilado agora. Oh, pelo menos não caiu, né? Ela gasta energia demasiadamente em cada posição, tentando se equilibrar, se adaptar, mas isso vai acontecer com o tempo, não é de uma hora para outra, um dia para outro. Parece que tá toda cagada. É isso aí.
Seguindo adiante. Então, na fase reflexiva não tem o controle. Na fase rudimentar é pré-controle. E quando nós chegamos na fase fundamental, quer dizer que eu tenho controle. Claro, para ter esse controle eu passo por 3 estágios. A fase inicial desse controle, a fase básica desse controle e a fase mais apurada, mais proficiente deste controle. Isso dá para ver direto pelos vídeos até que eu passei para vocês, mas aqui também vou passar alguns. Né? Porque nesta fase desses movimentos, padrões de movimentos, então, todos os movimentos permitidos pelo corpo, correr, saltar, pular, rolar, girar, são padrões de movimentos. Certo? O que eu tenho que fazer? Eu estou treinando para formar um engrama motor para cada tipo de movimento. Lá no reflexivo, o reflexo de marcha. No rudimentar, a criança está tentando caminhar, está se equilibrando. E quando ela consegue ficar em pé, conseguir dar o passo um atrás do outro, no sistema dinâmico, ela vai começar a ter controle. Controle do quê? Da marcha. Certo? Aliás, o primeiro estágio é inicial. Ela é o primário, ou seja, a primeira fase de controle. A criança vai gastar muita energia, a criança vai ter a coordenação total, mas ela já tem o controle do que ela está fazendo, uma coisa mais consciente daquilo que ela está fazendo. Já no estágio elementar, consigo fazer. Sabe caminhar, sabe pular, saltar, mas qualquer alteração eu posso cair, qualquer alteração no piso, no ar, eu posso cair. Não estou completamente adaptado, ou ainda eu não automatizei o movimento. Porque quando nós formamos engrama motor, que é aquele caminho neural para chegar lá e não pensar mais do que estou fazendo, porque o meu grande objetivo é chegar a automatizar o movimento. Quando ele é automatizado, eu chego na fase madura, que é a fase proficiente. Né? Quando eu estou lá maduro, é menos energia e mais coordenado. É onde nós queremos chegar. Como eu expliquei nos vídeos do estímulos motores anteriores, é que se o meu grande objetivo é formar engramas motores, para que o meu cérebro possa fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Porque se eu tivesse que ficar em pé e pensar o que eu vou fazer, o que eu estou com fome, e quando eu desse meu cérebro atenção para esse pensamento, eu ia cair no chão. Por isso que eu tenho que formar engramas para automatizar, para ficar isso no sistema com tudo ali. Tá? Vamos ver agora um vídeo, são 3 irmãos. Tá? E aqui vamos lá. Como é seu nome? Aleluia. Quantos anos você tem? 2. Olha a energia que ela está gastando batendo de forma mais desorganizada os braços.
braços em forma de equilíbrio ali, e o pé não sai muito do chão, muito baixo, porque ela não tem muito equilíbrio ainda. Mas Gustavo tem 4 anos. Ó, ele bate ainda, faz muita força com o braço, ele sai pouco do chão, mas tem muito mais controle, tem muito mais equilíbrio. Olha só. Viu o irmão dele, de 6 anos. Na minha cara, eu tenho 6 anos, fazer o teste da corrida. Menos energia, o braço dele parece estar mais, mas é menos energia e está mais proficiente no movimento. Então o que nós vimos? Primeiro, por volta de 2 anos, porque veio da fase rudimentar, conseguiu caminhar por volta de 1 ano, 1 ano e meio, com 2 anos já estaria caminhando, fase inicial, meio, os braços meio soltos, porque a energia está se concentrando somente nas pernas. Porque ainda a memória dele, a atenção dele está voltada para as pernas. À medida que aquele caminho neural nas pernas for melhorando, for automatizando, for formando um engrama motor, o cérebro vai sobrar mais espaço para pensar nos braços, para pensar no outros tipos de adaptação. É o que vai ocorrendo com o irmão dela com 4 anos e o outro irmão de 6 anos de idade. À medida que eles vão treinando, vão repetindo, vai acontecendo aquilo. Então, inicial, menos controle e maior gasto energético. No elementar, maior controle e com muito gasto energético, bastante gasto energético ainda, o mesmo inicial ou a mesma coisa. É diferente do que acontece com o maduro. Maduro é quando eu formo um engrama motor. Então ali eu tenho controle, é bem mais coordenado, por isso, e aí menos gasto energético, ficar mais proficiente, certo? Os movimentos são todos aqueles básicos, ou deveriam ser. Algum tempo atrás, as crianças que brincavam, subindo árvores, jogando pedra, saiu correndo, um pegava o outro, ficava bastante tempo na rua, ele conseguia fazer um grande número de padrões de movimentos, aquilo que o corpo podia. Hoje, quando a criança de apartamento, criança que não tem muito estímulo, não consegue fazer muito, né? A gente sabe que as crianças, pelos estudos que estão tendo, muito digitação. Então, todos esses movimentos que poderiam ser desenvolvidos, não são desenvolvidos por falta de estímulo do ambiente. O corpo está ok, não tem problema nenhum. A estrutura corporal ok, tudo certo, mas falta estímulo externo. Qualquer criança de 6 anos de idade deveria já estar correndo super bem de forma madura. Mas o que nós temos visto ultimamente, que a criança de 6 anos não está correndo tão bem. O próprio caminhar é diferente. Por quê? Pelos estímulos são diferentes. Com isso, todos nós seguimos uma sequência de progressão no desenvolvimento motor, que é inicial, depois elementar e depois maduro. Só que nem todas as crianças estão exatamente no mesmo tempo, ou seja, no mesmo ritmo. Enquanto umas levam 1, 2, 3 meses na fase inicial para chegar na fase elementar, outros podem levar 6 meses ou até mais. Pelo quê? Pelo estímulo corporal ou ainda biológico, que não amadureceu tanto ainda. Certo? Então, a sequência todos nós passamos pelas 3 fases. Agora, depende do estímulo de cada um. Então, o que pode acontecer? Que crianças da mesma faixa etária, umas estão
já maduras em alguns movimentos e outros estão na fase inicial ou até elementar. Certo? O que nós teríamos que fazer, nós como professores, ou dentro da área, ou pelo menos entendimento? Nessa fase de 2 a 6 anos de idade, que é a fase fundamental, claro que depende de cada um, pode ser 7, 8 anos de idade, nós temos que estimular todos os movimentos possíveis, sem especialização. Um dos maiores erros de quem trabalha com futebol, né, ou ginástica olímpica, ou ginástica rítmica, olímpica, né, artística, aliás, é querer já com 3, 4 anos de idade fazer somente um tipo de manobra, um tipo de movimento. Não, eu tenho que trabalhar diversas coisas. Porque quanto mais a criança tiver controle corporal, que é o grande objetivo desta faixa etária, do espaço da fase fundamental, é ter o controle corporal. Porque se tem um controle corporal e qualquer movimento que vai fazer mais adiante, mais especializada, vai ser muito mais fácil a aprendizagem. E o corpo vai se adaptando a essa aprendizagem. Se eu sei caminhar, eu vou me adaptar para correr, vou me adaptar para caminhar no chão, no piso escorregadio, na areia, diferente, eu vou me adaptando. Se eu não sei caminhar, quando chegar numa areia, vai ser pior ainda. Então eu tenho que estimular todas as possibilidades. Tá? Olha só o que acontece com essa menina, que aqui no caso tem 2 anos e meio. Aqui tem 2 e 4 meses. Claro, é um caso muito atípico. O pai diz que está dormindo, ela vai brincar com o pai. Isso. Com 2 anos e meio, esse controle corporal para ela saltar, medir, e mais do que isso, ela faz uma coisa que a gente sabe que não é uma coisa muito específica dela, que é a força. E a coordenação do movimento que ela faz. É uma coisa específica do corpo dela, não é coisa muito normal, e ela foi amplamente estimulada, que o pai, ele é um pesquisador, né, lá do leste europeu. Olha o que a menina faz. As pernas estendidas, eu tenho o controle do próprio equilíbrio. Isso me lembrou a minha infância, de como eu caía, né? Não, porque, olha só, 2 anos e meio fazendo isso. Esse é o pai dela. Claro, olha o exagero do peso. Mas entenderam? Seguindo então adiante.
Chegamos então na fase de movimentos especializados. Não são especiais, como alguns colocam nas provas. São especializados, certo? É uma fase de aperfeiçoamento de um movimento fundamental. Então eu aperfeiçoei aquele movimento, eu melhorei a ação dele, seja de forma biomecânica, porque vem agora a força, vem outras condicionais, ou eu juntei duas fundamentais ou três fundamentais para fazer um único movimento. Por isso chama essa fase de especialização de aperfeiçoamento ou de combinação, certo? E primeiro estágio é o estágio de transição. Em transição eu tenho grama motor e é uma nova proposta, uma adaptação naquilo que estou fazendo. Então vamos pegar um cara que vai correr atletismo na corrida. Correr, ele sabe correr. Mas à medida que eu vou ensinando ele, treinando técnicas, vai aprimorando aquele movimento dele. Vai melhorar a performance dele. No caso, eu quero jogar voleibol. Eu tenho que cortar uma bola na rede. Então eu tenho que correr para dar o salto. Eu tenho que saltar e tenho que volear, ou seja, bater a bola no ar. Então, para as três coisas, eu tenho que adaptar para fazer um único movimento, que é o salto para cortar. Então, cortada com elevação, se criou um movimento a partir de três fundamentais, que é a corrida, o salto e o voleio, certo? Então eu tenho que adaptar. Então eu passo a fase de transição a essa troca. Quando eu consigo fazer um movimento, eu estou aplicando. E quando eu formo um novo engrama motor daquilo que eu estava realmente treinando, é para a vida toda. Por isso chama estágio de utilização permanente. Eu gravei um movimento especializado minha vida inteira. Eu vou dar um exemplo de andar de bicicleta. Nós aprendemos geralmente lá, uns 5, 6, 7, 8 anos de idade, uns bem mais adiante, e leva um tempo para vocês se adaptarem. Tem gente que começa com 6, 7 anos de idade, que justamente é a fase madura de caminhar, de andar, etc. E tal. Pegou uma bicicleta, eu tenho que me adaptar àquilo ali. Então, me acostumei, formei um engrama motor para aquilo ali. Quero acelerar, quero fazer voltas, eu preciso de uma transição para fazer uma aplicação, e aí, quando eu consigo utilizar aquilo, não penso mais como é que eu tenho que debriar, como eu tenho que acelerar, pedalar, né? É porque já está gravado para a vida toda, certo? Então, o caminhar hoje de vocês não pensam em nada. Vocês fazem diversos tipos de formas de caminhada. Eu estou atrasado, acelera. Vocês não pensam porque já está para a vida toda, a utilização permanente. Então, uma explicação mais rápida de transição, por volta de 7, 8 anos, de novo, depende de cada um. Ela combina a aplicabilidade de movimentos fundamentais, a performance de habilidades especializadas. Nós falamos, pegar a técnica de corrida, a técnica da cortada do voleibol, o costurar, o digitar especificamente para uma determinada situação, são habilidades especializadas. Tranquilo? Aplicação. Ali fala a idade, mas isso não leva muita coisa. É uma idade que eu já estou tendo consciência daquilo que estou fazendo. Já estou aplicando aquilo que estou fazendo. E aí, quando chega ao longo da vida, já tenho engrama motor, não penso mais nada e já está feito o movimento. Um dos exemplos que eu vou mostrar para vocês é o arremesso de voleibol. Você tem que correr, saltar e arremessar. Parecido com o do voleibol. E faz uso dessas três coisas. Correr, que é fundamental. O saltar é fundamental. E o arremessar é fundamental. Conjunto tudo uma coisa só, tem um novo movimento que é arremessar aqui, e aí sim é um movimento especializado. Então quase todos os
fundamentos de esporte são especializados. Bom, esse último slide dessa fase aqui é o que eu sempre mostro como fosse uma espécie de esquema. Gotani, que é um pesquisador até brasileiro, de forma didática, ele tirou daquele modelo de Galarrue e trouxe para uma pirâmide, que é a base, isso porque é uma base de todos. Então, movimento reflexivo, 0 a 1 ano, nascimento, em média até 1 ano, tem muito mais questão biológica e é sem controle, não tenho controle. Eu tenho 2 estágios, codificação, recebo as informações. Quando eu consigo decodificar essas informações, que eu começo a perceber. Então aqui é sensação e aqui é percepção. À medida que eu vou repetindo isso, eu vou formando uma nova percepção do que está acontecendo, e para formar novos caminhos eu tenho que inibir o que eu tenho de reflexo, o que já veio pronto no meu computador. Então eu começo a cortar, começo a inibir para se criar um caminho novo para formar esses engramas novos para ter o controle motor. Então eu tenho que codificar, depois decodificar o que eu estou recebendo. Eu tenho que inibir o reflexo, e quando eu inibir reflexo eu já estou na fase rudimentar, que é algo grotesco, não está pronto, por isso que eu chamo de pré-controle. É a mesma coisa que do estágio pré-controle. Viram aquela criança está quase caminhando, né? Ou seja, a formação do caminho neurológico para formar engrama motor já está se formando esse caminho. Quando eu consigo caminhar, já estou na fase fundamental. Daquele caminho neurológico que eu estou fazendo, boa parte já tem controle sobre ele. Então, a fase inicial, um controle específico daquele movimento. Caminhar, o controle está mais nas pernas. Os braços estão soltos, é um pouco de desequilíbrio, a cabeça está pesando, aquele negócio todo. Quando eu estou na fase elementar, eu consigo fazer o movimento de forma mais harmônica, mas eu gasto muita energia. Certo? E quando eu gasto menos energia, de forma mais natural aquele movimento, eu formei um engrama motor, que é o estágio maduro disso. E aqui eu tenho controle. Reflexivo, sem controle. Rudimentar, pré-controle. Fundamental, controle do quê? Dos meus movimentos que eu treinei. Quando eu chego na fase de movimento especializado, e aqui é aperfeiçoamento de um movimento fundamental, ou a combinação de um movimento fundamental. E para esse aperfeiçoamento, eu passo por uma transição. E aí eu consigo aplicar essa nova demanda, e aí quando ele está bem elaborado, formei um novo engrama para aquele movimento, chama de utilização permanente. Importante nessa fase aqui é compreender que eu só chego a aperfeiçoar ou combinar quando eu tenho esse movimento. A criança sabe caminhar, mas não sabe correr, tu não vai conseguir especializar a corrida nem combinar com qualquer outra coisa. Tu tem que ir lá, iniciar, fazer todo o processo de iniciação para o lado alimentar maduro para chegar lá. Óbvio que tu vai começar aqui no pré-controle, mas vamos dar exemplo. Quer ensinar o cara a correr com a bola de basquete. Se ele não sabe quicar a bola, tu não vai conseguir. O quicar a bola está aqui, ó, especialização. Mas se ele não sabe correr, não sabe quicar, não vai conseguir. Então eu tenho que pensar o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer primeiro, qual é a ordem da sequência das coisas. Certo? Então esse chama-se de pirâmide básica do nosso entendimento. Então, só para afirmar novamente as coisas, engrama são compostos por complexo proteico. Lá no meu cérebro, como formação do caminho neural, a aproximação desses neurônios para uma ação. Certo? Quanto mais eu repito, mais próximos estão esses neurônios. A minha resposta vai ser mais rápida. Quanto menos eu treino, são mais lentas ou ainda uma perda de energia
o meu organismo tentando ver qual é o que vai me levar a fazer aquele movimento lá, certo? Então, engrama motor de ação motora. Então, juntando engrama motor, é um programa motor. Ele é desenvolvido, né, para realizar um movimento automático, para ganhar energia e tempo de uso. Olha só, para cada movimento, de novo, se eu vou pinçar, pegar algo, vou pegar uma bolinha aqui, eu vou formar um engrama motor. Eu tenho que treinar para isso. Se eu for dar um toque de voleibol, é o outro engrama motor. Então, eu tenho que treinar, e não é sempre a mesma ordem, né, que acontece as coisas. Ou seja, os movimentos são diferentes, eu tenho que treinar de forma... Então, vamos lá. Eu preciso, para aprender, repetição. Depois a gente vai ver essa aprendizagem de forma sequencial e progressiva, mas repetindo. Repetir para que os meus aferentes percebam, dessa percepção, formar aquele caminho neural para formar o engrama. Então, sistema aferente e aferente tem que estar sempre em conexão. Então, eu repetindo, as informações vão passar mais rápidas. Então, eu repetindo lá no músculo, vai ter maior ativação no músculo. Mais sangue é necessário, vou gastar mais energia. O que vai ser criado? Quando eu vou repetindo aquele movimento, o organismo vai dizer, opa, precisamos mandar mais sangue, então vamos lá desenvolver mais vasos sanguíneos naquela região. Maior vaso sanguíneo quer dizer o quê? Mais células nervosas ativadas e elas estão ligadas aos músculos. Por quê? Porque está chegando energia, precisa gastar energia, está chegando informações, e aí quanto eu vou treinando mais os meus neurônios ali estão entrando em ação. E por isso eu vou ter maior controle do movimento. Se eu não treino, vai ter menos células nervosas sendo ativadas, menos irrigação sanguínea e vai ter uma diferença. Então, você sabe a diferença entre destro e sinistro. A mão dominante e não dominante. Tem quem é destro, escreve, nem pensa como escrever. Se tiver que escrever com a esquerda, vai sofrer. Vai ter uma tensão em toda a musculatura, porque aí não está definido qual é o músculo que vai ser utilizado, de que forma vai ser um gasto energético muito grande e tu não vai ter controle muscular. Mas à medida que tu vai treinando, os seus aferentes e eferentes vão dando informação correta qual é o músculo a ser ativado, vai formando aquele caminho nervoso. E aí sim eu vou ter maior precisão no movimento, porque vou ter mais vaso sanguíneo, vai ter mais irrigação, vai ter mais controle sobre aquelas coisas todas. Tranquilo, pessoal? Então, em sala de aula, a gente vai tirar todos os detalhes. Tomara que voltamos para a sala de aula o mais breve possível, desde que tudo isso passa. Não podemos passar mais adiante.